Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Nós iremos ler de versículo 10 em diante. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Somente até aí, amados. Nesta manhã, nós iremos meditar na bem-aventurança acerca dos perseguidos por causa da justiça. Nas mensagens anteriores, nós meditamos em 7 bem-aventuranças, aos quais essas 7 primeiras bem-aventuranças, elas tratavam do caráter do cristão, do comportamento do cristão, do jeito de ser do verdadeiro cristão. Mas a 8ª bem-aventurança, que é essa, e a última bem-aventurança, ela vai tratar da consequência de você ser um verdadeiro servo de Deus, uma serva de Deus. As 7 primeiras falavam das características de uma pessoa que realmente serve a Cristo. Mas a 8ª, ela vai tratar da consequência. A consequência de quando você verdadeiramente é uma pessoa verdadeira. Quando você verdadeiramente é puro de coração, é pacificador. Quando você verdadeiramente é um pacificador, manso, um coração voltado para Deus. Quando você verdadeiramente tem sede e fome de justiça. Quando você verdadeiramente defende e acredita nas coisas certas. Quando você verdadeiramente olha para a imoralidade desse mundo, para o pecado desse mundo, para a injustiça desse mundo, e você não se conforma com isso. Quando você verdadeiramente tem sede de levar o Evangelho como pacificador que quer trazer a reconciliação entre Deus e os homens. Ou seja, quando nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus, imitadores de Jesus, a consequência disso será perseguição. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados sois vós, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Perceba que essa perseguição aqui não é porque você brigou com alguém, porque você teve um desentendimento com alguém, ou por causa de qualquer outro assunto relacionado à vida. Aqui não tem a ver com afinidade, porque é natural que às vezes pode ter alguém que não goste de você, não tem afinidade com você. Mas aqui não se fala disso. Aqui Jesus está falando especificamente da perseguição por causa da justiça. É quando você é perseguido por causa da sua fé. É disso que Jesus está falando aqui. A palavra perseguição, ela é a junção de 2 palavras. É a junção da palavra perseguir com a palavra ação. Então, perseguição é a ação de perseguir. É quando alguém fica à espreita, observando o outro, seguindo o outro, para achar algo para o condenar, para achar uma forma de prejudicar. Isso é perseguição. E é por isso que nós temos que estar atentos. E nesta manhã eu quero falar sobre 2 tipos de perseguição que os cristãos padecem. Os cristãos padeceram e padecem até hoje. O primeiro tipo de perseguição aqui, amados, é a perseguição física, que é quando o verdadeiro cristão ele é agredido fisicamente, quando a sua integridade física é colocada em risco. É óbvio, irmãos, que quando a gente fala de perseguição, para nós que somos brasileiros, com todos os problemas que o nosso país tem, mas se tem uma coisa que nós devemos agradecer a Deus, é que nós ainda temos liberdade de culto. Nós ainda temos a liberdade de servir a Deus. Nós não podemos dizer que o cristão aqui no Brasil é perseguido.
É óbvio que pode ter pessoas que não gostam de você por causa da sua fé. Mas a perseguição que nós estamos falando aqui nesta manhã é uma perseguição onde a sua vida é colocada em risco. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos homens e mulheres que passaram perseguição. Nós olhamos para a história, o Silvio falou aqui dos jovens que não se contaminaram, e eu ia falar justamente deles, Silvio, então é uma confirmação, né? Quando nós olhamos para aqueles 3 jovens, Cedraque, Mesaque e Abednego, aos quais eles colocaram em seu coração de não se curvar perante a estátua. Eles colocaram no seu coração o propósito de não render a nenhum outro Deus a sua adoração, porque esse era um mandamento crucial na lei. Somente a Deus adorarás. E aonde eles estavam naquela terra, como o Silvio disse, confortável, tinha tudo do bom e do melhor, mas eles falaram, nós não vamos nos contaminar. E eles não se prostraram à estátua, e por causa disso, eles foram lançados na fornalha. Nós sabemos que Deus livrou eles da fornalha. O 4º homem da fornalha estava lá dentro. Mas ao longo da história, muitos cristãos foram lançados na fornalha e foram mortos. Nós poderíamos falar de Mardoqueu, que quando Amã passava, todo mundo se curvava em reverência a Amã, mas Mardoqueu não se prostrava, porque a adoração dele era somente a Deus. E por causa disso, Amã preparou uma forca para Mardoqueu de 20 metros de altura. Mas nós sabemos que aquela forca que era para Mardoqueu, na verdade quem foi enforcado nela foi o próprio Amã. Deus livrou Mardoqueu e o povo judeu. Mas ao longo da história nós vemos homens e mulheres que perderam a sua vida, que foram degolados, que foram enforcados. Nós podemos olhar para o livro de Atos, onde a igreja primitiva, e quando eu uso essa expressão igreja primitiva, mas nós estamos falando da igreja logo ali no começo, ali com os apóstolos. Essa expressão igreja primitiva se refere a isso. Ali em Atos nós vemos a igreja sendo perseguida, como Jesus disse que aconteceria. E nós vemos ali que o apóstolo Tiago foi morto. Depois eles pegaram Estevão. E eu quero ler com os irmãos lá em Atos capítulo 7, amados. Nós estamos falando sobre pessoas que foram perseguidas por causa da sua fé, por causa da justiça, porque não se contaminaram, porque fizeram a diferença. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 51. Eles prenderam Estevão, ele estava sendo julgado em praça pública. E veja o que ele disse, Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós recebeis a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Agora presta atenção. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Presta atenção. Jesus disse que nós seríamos perseguidos por causa da justiça. Estevão estava pregando o evangelho, e isso enfureceu eles. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à destra de Deus. Que coisa linda, amados. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram, e com grande voz taparam os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o Paulo. Paulo estava lá envolvido no meio. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que coisa tremenda, amados. Quando aqueles homens foram julgar Estevão, o rosto dele resplandecia. Ele estava cheio do Espírito de Deus. Ele estava pregando a palavra. Anteriormente, você pode ler em sua casa, depois ele pregou uma mensagem lá de Gênesis, mostrando ao longo de toda a Escritura sobre Jesus, uma mensagem linda, pregando o Evangelho. Mas esses homens agora, eles enfurecem, eles ficam enfurecidos, porque eles não suportam ouvir a verdade, eles tapam os seus ouvidos para não ouvir, e depois eles pegam ele e começam a apedrejar. E agora Estevão, ele começa a mostrar o fruto do Espírito. Ele mostra que ele é puro de coração, ele mostra que ele é pacificador, porque ele diz: Senhor, não lhe impute esses pecados. Mesmo estando sendo apedrejado, ele arruma forças de pedir a Deus para perdoar aquelas pessoas. E a Bíblia diz que ali ele adormeceu. E essa é a história de Estevão, um mártir, que perdeu a sua vida por amor a Jesus. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a vida dos apóstolos, mas os livros de história vão nos mostrar que quase todos os apóstolos, com exceção de João, morreram por amor a Cristo, morreram crucificados, morreram degolados. Alguns foram lançados, irmãos, em como se fosse um local com óleo quente, que queimava o seu corpo. Muitos foram queimados vivos, um caldeirão, essa era a palavra que eu estava tentando encontrar. Morreram de mortes terríveis. E agora, quando nós vamos mais para frente, nós vamos ver Nero, o imperador romano, que ele pegava os cristãos e queimava os cristãos vivos, e colocava os cristãos pendurados no jardim do seu palácio para iluminar durante a noite. Vocês têm noção do que é isso, meu amado? Muitos cristãos ao longo da história foram lançados para os leões, para serem comidos vivos. Muitos ao longo da história, famílias inteiras de cristãos, que eram lançados para ser devorados pelos leões. E eles permitiam que os filhos fossem mortos na frente dos pais. Ainda hoje isso acontece em muitos lugares do mundo, aonde pessoas radicais de uma determinada religião, que eu não preciso nem dizer que você sabe qual que é, pegam cristãos e fazem os cristãos negar a Cristo e aceitar o Deus deles. E quando a pessoa não faz isso, ele é torturado até a morte. As mulheres então nem se fale. Então, ao longo da história, muitos cristãos foram sacrificados, foram perseguidos. Existe um dado da organização Portas Abertas, que é uma organização missionária, que faz missão no mundo inteiro, aonde diz que em 2023, ano passado, amado, cerca de 360 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo. Cerca de 15 cristãos são mortos todos os dias. Enquanto nós estamos aqui no conforto, você pode ter certeza, em algum local do mundo, tem algum cristão sendo morto para negar a sua fé. Em muitos lugares do mundo, tem agora cristãos sendo torturados, mulheres sendo violentadas, nega o seu Jesus, aceita o nosso Deus, e os cristãos permanecem até o fim. Isso ainda hoje acontece. Em muitos lugares do mundo, igrejas são fechadas. Pesquisa o que acontece em países como a Nigéria. Existem lugares do mundo onde os irmãos, para cultuar, tem que ficar um obreiro na porta com uma arma, porque a qualquer momento pode entrar um louco e fazer uma loucura. Nós estamos aqui no conforto, mas é por isso que nós temos que agradecer a Deus, porque com todos os problemas que tem no nosso país, mas nós ainda temos a liberdade de adorar o nosso Deus.
Deus tem nos dado esse privilégio de ser um país onde a maioria é cristão, mas em países onde os cristãos são minoria, em países onde dois ismos dominam, um trabalha no aspecto religioso e o outro no aspecto político, os cristãos são perseguidos. Então, perseguição física. O segundo tipo de perseguição que os cristãos enfrentaram, é a perseguição por palavras. Vamos lá, Mateus capítulo 5, no texto que nós lemos no começo. Nós falamos da perseguição física. É por isso, irmãos, que nós temos que agradecer a Deus por esse privilégio de poder servir a Deus com alegria. Mateus capítulo 5, versículo 11, diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Nós já falamos que o cristão, ele é perseguido fisicamente, a perseguição física, mas existe um outro tipo de perseguição, que é a perseguição por palavras, perseguição psicológica, aonde duas estratégias são usadas: a injúria e a mentira. Tanto a injúria quanto a mentira, elas são previstas pelo Código Penal. Se você injuriar alguém, se você caluniar alguém, teoricamente, isso é um crime e você pode processar essa pessoa. Quando a gente fala de injúria, nós estamos falando de um xingamento. Injúria é algo desonroso. É quando você fala algo para atacar a moral da pessoa, atacar a dignidade, a honra. E quando nós falamos de mentira, a mentira é a ocultação da verdade, é uma falsa acusação, é uma inverdade. E os cristãos, ao longo da história, eles passaram por isso. Eles foram acusados de coisas caluniosas, de coisas mentirosas. O próprio Senhor Jesus foi chamado de endemoniado, foi chamado de bastardo, foi chamado de beberrão, foi chamado de falso profeta. Os apóstolos foram injuriados, e não é diferente em nossos dias. Muitos cristãos são injuriados, são caluniados, são ofendidos. Hoje diminuiu um pouco, pelo menos aqui na nossa cultura, mas há poucos anos atrás era extremamente comum as pessoas chamarem crente de crentinho, de bobo. Ainda hoje chamam, mas hoje as pessoas acharam um jeito, as pessoas arrumam outras palavras para ofender, como por exemplo, quando alguém fala todo pastor é ladrão, é uma injúria, é uma mentira. Pode ser que tenha, provavelmente tem, mas não pode dizer que todo é. Isso na verdade é injúria, é falsa acusação. Eu quero ler com os irmãos em Atos capítulo 16. Atos 16, amados. Versículo 16. Atos 16 diz assim: e acontecendo que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez elas por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça à presença dos magistrados. E apressando-se os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa nação e nos expõem a costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Mentira, injúria.
Eles não estavam expondo ninguém a nenhuma lei que fosse contrária à lei romana. Eles estavam pregando o evangelho. A moça estava endemoniada. Paulo disse ao demônio, a Bíblia diz, saia dela em nome de Jesus. E aí, por causa dessa atitude de Paulo, de pregar libertação, de ser um canal de libertação para a vida daquela moça, eles perceberam que o seu lucro estava em risco. E aí eles inventaram uma mentira. Eles estão causando rebelião. Eles estão se levantando contra Roma. Eles mentiram contra os apóstolos, contra os homens de Deus, e eles foram presos. Deus livrou eles da prisão, mas em muitas outras situações os cristãos não foram livres da prisão. Eles foram mortos. O próprio apóstolo Paulo, que foi preso e solto várias vezes, mas lá no final, ele vai morrer como mártir. Ele vai dar a sua vida por amor ao evangelho. Mas aqui, eles foram caluniados. Eles sofreram mentiras. E não é diferente nos dias de hoje, amado. Em muitos lugares, os cristãos são injuriados, são xingados, são ofendidos. As pessoas inventam mentira. Às vezes, não tem coragem de falar que não gosta de alguém por causa da fé dela. Fala que é por outras coisas, mas no final das contas é por causa da fé. É porque não suporta ver alguém, um homem, uma mulher que é fiel a Deus. Aí inventa mentiras, inventa calúnias. Mas eu disse para os irmãos na semana passada, que se tem uma coisa que Deus abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. É o mexeriqueiro, é aquele que leva mentiras. E aquele que calunia alguém, que mente sobre alguém, ele vai prestar contas diante de Deus. Deus ele vai cobrar. Mas Jesus disse que os cristãos passariam por isso. E depois ele continua, lá em Mateus capítulo 5, voltando no Sermão da Montanha. No versículo 12, ele diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus primeiro ele disse que o cristão seria perseguido, mas depois ele diz, quando isso acontecer, se alegra, exulta, fique feliz. Mas o interessante é que ele não manda a gente ficar feliz porque está sendo perseguido. Ele manda a gente ficar feliz porque grande é o nosso galardão nos céus. O motivo da nossa alegria não é porque alguém está mentindo sobre nós, está caluniando, ou o cristão que está sofrendo uma agressão física, estou feliz porque eu estou apanhando, não. Ele está dizendo, se alegra, porque no céu existe um galardão, no céu existe uma recompensa, e esse deve ser o nosso foco, amados. Embora muitos preguem um suposto evangelho, que promete tudo de bom aqui nesta vida, riqueza aqui, prosperidade aqui. Aqui você vai prosperar, você vai ser cabeça, você vai comer do melhor, coisas boas. Mas Jesus ele promete que aqui nós seríamos perseguidos, que aqui nós teríamos aflições. Não quer dizer que só vai ser aflição, só vai ser perseguição, mas nós teremos aflições, nós teremos perseguições. Mas ele disse que o nosso foco é na recompensa que está preparada para nós, que é o nosso galardão nos céus. Esse deve ser o nosso objetivo. É aí que nós temos que focar. E quando a gente fala de galardão, amados, algumas pessoas dizem assim, não, eu quero só ir para o céu, não precisa nem ter galardão lá. Não, meu querido, Deus ele prometeu que vai ter um galardão. E se Deus prometeu que vai ter um galardão, galardão significa recompensa. Se Deus prometeu que vai ter uma recompensa, é porque essa recompensa ela verdadeiramente vale a pena. Aquilo que Deus preparou para nós na eternidade é muito melhor do que nós podemos imaginar. E eu quero te dizer, meu amado, que os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo, não se comparam àquilo que Deus preparou para nós. Tudo o que o mundo oferece são coisas passageiras, são coisas momentâneas, são coisas rasas. Tudo que o mundo nos mostra, e que muitas vezes ele quer nos envaidecer, para que a gente coloque o foco nisso. Mas a Bíblia nos ensina a nos contentarmos com as coisas simples, tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso alegres. Porque o foco do verdadeiro cristão não é nas coisas daqui, mas é no reino de Deus. Porque Deus tem uma recompensa para nós. E é por isso, irmãos, que quando eu olho para esta palavra, embora nós aqui estejamos em uma bolha, a verdade, irmãos, é que esse tipo de assunto de perseguição
não chama a atenção do cristão brasileiro, porque nós estamos confortáveis. Nós podemos ter várias Bíblias em casa, mas tem lugares do mundo onde os cristãos não podem ter Bíblia, aonde eles pegam uma página da Bíblia, leem, dobram e depois passam para o outro irmão. Existem lugares no mundo onde os cristãos, quando eles vão cultuar, eles têm que cultuar em cavernas, em igrejas subterrâneas, em lugares desertos. Mas nós temos liberdade de culto, nós estamos confortáveis, nós estamos em uma bolha. E nós achamos que o mundo se resume a isso, mas não se resume a isso. Em muitos lugares do mundo, os irmãos estão sendo perseguidos, e é por isso que nós temos que ser gratos a Deus. É por isso que nós, nesta manhã, e para aqueles que vão ouvir essa mensagem, eu te convido a refletir: qual é o sacrifício que nós estamos dispostos a fazer por amor a Cristo? O que nós estamos dispostos a renunciar por amor ao Evangelho, por amor ao nosso Deus? Qual é o nível de comprometimento que nós temos com essa palavra, com o Evangelho? Muitos estão com a sua vida em risco, com uma faca em seu pescoço, e alguém dizendo: negue a Jesus. E a pessoa diz: não vou negar, e ele morre. Mas quantas vezes nós, que por qualquer coisinha, já queremos abandonar a nossa fé? Quantas pessoas que por causa de um desentendimento com alguém, ele já vira a costa para Jesus? Quantos que estão iludidos, que acham que evangelho é fazer de Deus um balcão de negócios? Eu vou na igreja hoje, se Deus não fizer, eu não vou mais. Você deveria ter vergonha, meu amado, porque o evangelho, para chegar para mim e para você, sangue foi derramado e ainda é derramado. E às vezes nós, por qualquer motivo banal, viramos a costa para Jesus, viramos a costa para o Evangelho. Então nesta manhã, o Senhor nos chama a nossa atenção: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentirem por amor a mim. Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição. Nós que estamos aqui e que vão ouvir essa palavra, muito provavelmente nós não estamos sofrendo perseguição por amor ao Evangelho, por amor de Jesus Cristo. Então nós temos que agradecer a Deus e fazer valer a pena. Que nós possamos continuar firmes servindo ao Senhor, amado, sabendo que o nosso galardão, ele vem de Deus, sabendo que o nosso galardão, a nossa recompensa, ela vem do Senhor, e nós não podemos parar. Ainda que os problemas da vida venham nos desanimar, ainda que as coisas venham dar errado, ainda que a sua vida não seja da maneira que você sonhava, mas o seu propósito diante de Deus não deixe de cumprir ele. E nós não podemos desistir, amados. Ainda que alguém, por palavras, venha nos injuriar, mentir, desanimar, confrontar, mas nós devemos continuar até o fim. Então que nesta manhã, amados, nós sejamos gratos a Deus por essa oportunidade de servir a Deus com alegria, pelo privilégio de nós estarmos aqui no Brasil, e por enquanto nós ainda temos a liberdade de culto, e que nós possamos orar pelos nossos irmãos que em algum local do mundo estão sendo perseguidos e estão sofrendo por amor ao Evangelho. Que sempre quando você pensar em desistir, lembre-se que alguém morreu, que alguém derramou sangue, que o próprio Senhor Jesus é o maior exemplo de perseguição, que Ele morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Ele foi crucificado, Ele derramou o seu sangue para que nós estivéssemos aqui. Então que nós possamos também ir até o fim e fazer a diferença, porque lá no céu Deus preparou um galardão para nós. Amém?